Começamos agora a segunda parte do podcast Guibô Teresa. Ouça Teresa, ouvindo a ancestralidade. A primeira vez que eu me deparei com esse livro da Teresa, eu li, como se diz, numa sentada. Peguei para ler um conto antes de dormir e quando eu vi eu tinha lido o livro todo algumas horas depois. E a primeira coisa que eu pensei foi, puxa vida, todo mundo tinha que ouvir essas histórias, todo mundo tinha que conhecer essas histórias. A Teresa, ela queria escrever desde pequena. Ela conta em algumas entrevistas que ela vivia com a mãe num solar em Cuba. Um solar talvez seja aquilo que nós conheçamos no Brasil como cortiço, né? Aquela moradia em que várias famílias ocupam espaços relativamente pequenos, né? E não tão bem estruturados. E foi ali que ela cresceu, incentivada pela mãe, como eu disse no primeiro episódio, incentivada pela mãe, que sempre levava muitas coisas para que ela pudesse ler, mas ela foi então se tornando essa griot, que veio nos trazer essas histórias. O que eu trouxe aqui hoje são algumas das referências que a própria Teresa conta. Ela conta numa das entrevistas que ela foi leitora de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, uma escritora brasileira que escreveu seu diário e ficou muito famosa entre o final dos anos 60 e início dos 70 e tem tantas outras publicações. Todas essas são histórias, são fragmentos, são centelhas que precisam habitar o cotidiano dos nossos jovens, das nossas crianças e das nossas pessoas adultas também. O encantamento, o assombro, o espanto, ele está presente aqui na Teresa e também nessas obras. E agora eu vou contar um desses contos, já indo para a nossa reta final, que se chama Mãe d'Água. De noite, na senzala, o velho Florencio contava a extraordinária história de Jerônimo Congo. Aquele que tinha ido lavar os cavalos no rio e desapareceu subitamente, num turbilhão de água ensanguentada diante de seus olhos. Apavorados e em silêncio, todos ouviam. Com a voz já rouca e a cara enrugada, mal iluminada por um candeeiro, o velho contou o que havia acontecido algum tempo antes. Foi na tarde mais quente daquele agosto. Tarde igual não teve. Um sol tão forte que parecia derreter as pedras e vaporizar a floresta. Florencio enxugava o suor com um pano quando viu o jovem Jerônimo vindo pelo caminho do bateio, puxando por uma corda uma potranca vermelha da sinhá e um par de éguas. "Avisa o senhor que vamos no rio refrescar as éguas", disse o Jerônimo. O branco sempre mandava 2 cavalos. Então o velho pôs o chapéu na cabeça e seguiu pela trilha. Caminhavam tranquilos, sem conversar. Mal puxavam as cordas amarradas nos pescoços das éguas. Elas já sabiam o caminho. Quase chegando ao barranco, Jerônimo teve a ideia de desviar o percurso e ir em direção ao Poço do Cego, onde a água era mais abundante. O velho Florencio não gostou da ideia. O poço estava longe. O mormaço que descia da serra o havia exaurido. Seus pés e costas doíam. Mas o outro, teimoso como uma mula, insistiu e ele teve que segui-lo. Era meio da tarde quando finalmente encontraram o riacho. Na verdade, a água era abundante e límpida. Ao redor, as árvores eram imensas, com longos galhos verdes que se entrelaçavam sob o céu. O velho estava recostado no tronco de um flamboyant, pois precisava descansar um pouco. Estava exausto. A cada dia, seus ossos doíam mais. Se sentia velho. Velho demais. O branco não os deixava montar nas éguas. Então eles tinham que andar todo o caminho. Ida e volta. E rápido. Se demorassem mais do que o esperado, mandava os feitores atrás deles. E certamente seriam açoitados quando voltassem para o engenho. Mas ainda estava na hora.
Jerônimo desenrolou um pedaço de pano que trazia na cintura e entrou na água com uma das éguas. O velho ajeitou as costas no tronco do flamboyant. As flores vermelhas da árvore caíam a seus pés. O murmúrio das folhas ao vento o fez sentir relaxado, tranquilo. Ele fechou os olhos e foi apenas um instante. De repente, os gritos do Jerônimo, o borbulhar furioso da água sangrenta e o relinchar aturdido dos animais o assustaram. Seu coração batia rápido. Na beira do poço, algo enorme, monstruoso, enroscou-se no corpo do jovem escravo que gritava de dor. Era verde escuro, viscoso, com escamas e uma cauda comprida e musculosa. Um crocodilo? Uma jiboia? O velho não sabia o que fazer. Tropeçando no mato, pegou um galho grosso, com um grito levantou os braços para bater nas costas daquilo que segurava o Jerônimo. Bateu de novo e de novo, mas o bicho não soltou. Assustado, o Florencio viu como uma boca gigantesca engolia o corpo. Era a mãe d'água e ela o comeu inteirinho. O velho ofegava na escuridão da senzala e os que escutavam sentiam a pele arrepiada de medo. Todos sabiam que a mãe d'água era uma cobra, da grossura de um baobá e tão comprida quanto um canavial. Ela não gostava de assobiar, ia aparecer perto dos rios ou vales solitários, e onde havia uma, a água nunca secava. Por isso o poço do cego tinha tanta água, tanta. Poucas pessoas tinham visto alguma ao longo desses caminhos esquecidos por Deus. No entanto, onde quer que houvesse água, era possível encontrá-la. Entre os escravos dizia-se que, na Lagoa Itabo, perto do engenho Josefa, saía uma que caminhava fora da água como um jacaré. E havia outra que espiava no poço de água da igreja Trindade, de onde o padre pegava água para batizar os negros. Também no Vale do Engenho da Luz, de Dom Ramon Delgado, saíram duas, enroscadas uma na outra como cordas gigantescas. Eram apenas rumores, mas escravos e senhores acreditavam que era verdade. Uns e outros juravam que aquele bicho tinha chifres retorcidos e um rosto de mulher, com olhos de fogo que enfeitiçavam. Se um animal morto aparecia no campo, era por causa da mãe d'água. Se os canaviais eram inundados pelas chuvas, era porque a mãe d'água havia saído da sua toca. Os padres jogavam baldes de água benta pelos canaviais e pregavam altas cruzes de caimito para assustá-la, mas ela sempre voltava bagunçando as águas dos rios. Pobre Congo Jerônimo, a cobra de olhos ardentes o havia derrubado só para comê-lo. Imaginavam o corpo opulento da cobra enroscando-se ao homem, apertando e despedaçando seus ossos como um triturador estrondoso. Então, com um gesto feroz, abria a boca enorme e lentamente o ia engolindo. O velho Florencio era a única testemunha do brutal ataque. Com lágrima nos olhos, ele jurava ao feitor e ao senhor que a história da mãe d'água era verdade. "Eu vi com esses olhos", exclamou. Vixe Maria Santíssima, com o próprio rabo, agarrou o pé dele e sacudiu o tempo todo como se fosse um fiapo. Ai, senhor, como gritava o coitado do Jerônimo. Os brancos desconfiados não sabiam se acreditavam nele ou não. Por via das dúvidas, enviaram um bando de feitores para vigiar aquele lado do rio. Mas, impressionados com aquilo que o velho disse, não procuraram muito. Naqueles campos, quando escurecia, sabia-se que apareciam fantasmas, bolas de fogo e guirres. Às vezes, enquanto os negros trabalhavam no canavial, os feitores ouviam assobios ou um pranto que vinha de longe. Isso havia acontecido em muitas ocasiões.
A coisa sobre a mãe d'água também podia ser verdade. Então, deixaram o velho em paz e abandonaram o assunto. Uma pena pela potranca da Sinhá, que, pelo susto, correu sem rumo e nunca mais apareceu. A história, alimentada noite após noite por Florencio, espalhou-se pelo vale e pelos engenhos vizinhos. Havia poucos que não sabiam sobre Jerônimo e sua terrível morte nas mandíbulas da mãe d'água. Depois de ouvir os relatos assustadores, os homens da senzala, arrepiados, cochichavam sobre a história até caírem no sono. Mas só o velho griot, contador de histórias e de tempos, sabia da verdade. Por isso, enrolado em trapos do catre, sorria para as sombras e paredes de seu confinamento. Escondida em sua cabeça, a imagem de Jerônimo permanecia, galopando sobre a potranca vermelha, perdendo-se no meio da floresta em direção aos quilombos. Muitas pessoas se lançaram ao ofício de manter vivas muitas histórias que chegaram até nós, dos nossos antepassados, dos nossos Aombaba. E em uma das falas da Teresa, ela se reconhece como uma griot. Griot são os contadores de história, são as pessoas que conservam em si as narrativas de um povo, de uma comunidade, e se dedicam a contar àqueles que chegam as histórias que foram sendo construídas ao longo do tempo. Eu gosto de pensar que todos nós podemos e precisamos fazer papel de griot em muitas dimensões na nossa vida. E nesse movimento eu fico sempre me lembrando de um tanto de história que eu já ouvi, que eu já conheci, e lendo agora, nesse momento, a Teresa aqui para vocês, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma atriz brasileira chamada Ruth de Souza. Eu entrevistei a Ruth para minha pesquisa de mestrado e depois para o doutorado. E a Ruth me veio à mente agora, porque em determinado momento, meados do século XX, ela ia participar de um filme de um determinado diretor brasileiro. E na hora de entender, né, qual seria o nome da personagem que ela faria, ela perguntou para o diretor, falou assim, tá, mas como é que eu vou me chamar nesse filme? E ele disse assim, Bastiana. Ela falou assim para ele, não, mas eu já me chamei Bastiana no filme anterior, eu não queria chamar Bastiana de novo. E aí ele disse para ela assim, mas toda negra se chama Bastiana. E aí a Ruth disse para ele em resposta uma frase que eu usei inclusive como título de um artigo que eu escrevi sobre ela. Ela disse, eu me chamo Ruth. E quando eu leio a Teresa, né, ou muitos desses textos que eu trouxe para cá, que são importantes para mim, eu me lembro dessa afirmação, né? E me lembro da afirmação desses personagens, né, que no meio de situações tão dolorosas seguiram na luta, seguiram ali mantendo esse sussurro ancestral que nos conta do nome, para que a Teresa, nossa griot, nesse momento aqui, pudesse nos contar. E aí eu sigo. Iaiá ou o rio. As canções de Iaiá eram como um murmúrio distante do rio que margeava os limites do engenho. Como água cristalina, doce, mansa, que vinha de algum lugar escondido da floresta. Murmurante, passava sob as sombras das árvores e as asas voláteis das pequeninas libélulas. E também das borboletas. E assim era também Iaiá. Toda paz e ternura cantava enquanto carregava os recém-nascidos do abrigo do engenho e os embalava, suavemente e amorosamente, como se carregasse um presente único. Era uma das escravas mais antigas, encurvada, de pele murcha, seu cabelo não tinha mais cor.
Seu rosto, redondo e calmo, era negríssimo e moldurado por fartas e grisalhas sobrancelhas. Com os dentes desgastados, ela sempre sorria, mas observando bem de perto, seus olhos, eles pareciam nublados, meio azuis, como um aguaceiro no mar ou um pranto. Yaya era linda e velha como o mundo. Quase todos na senzala passaram por seus braços, fartos e calorosos. Quase todos ouviram seus cantos murmurantes sem palavras, suas melodias de quietude e sonhos. Quase todos viam nela a avó, a mãe ou a irmã que perderam. Ela era a família perdida, morta ou vendida no mercado de escravos. Era um pedaço de todos, terna, serena como nenhuma outra mulher. As crianças saíam de dentro das pernas sangrentas de suas mães, gritando de frio e medo pelas vidas que as esperavam. Mas Yaya as recebia com um sorriso, um banho morno de parra cimarrona e com voz de rio. Com voz de rio. De alguma forma, isso os tranquilizava, e com sussurros e beijos, ela os fazia entender que sobreviveriam apesar de tudo. Alguns não tinham nascido no engenho e, portanto, não sabiam o que era estar aconchegado nos braços, naqueles braços. Mas em certas noites, quando os pesadelos os impediam de dormir, o vento da noite levava o cantarolar de Yaya para seus berços. E, só por isso, eles podiam encontrar serenidade em seus sonhos. Sem dúvida, Yaya era mesmo o rio. Ou o rio era Yaya. E ela continuou sendo, até que em uma noite, em seus braços, uma criança morreu. Havia nascido tarde demais, com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Os berros de Yaya espantaram os pássaros da noite. Agora, depois de tantos anos de amizade com a vida, a morte voltava a se aninhar em suas mãos de amor. Yaya já nem se lembrava mais dela. Já tinha enterrado nos anos a sombria visão ossuda, de careta branca e um manto muito comprido de folhas secas. Ela também havia apagado à força a imagem de suas próprias mãos, afagando a criatura que acabara de dar à luz. Era uma menina. Yaya não queria seu sofrimento. E não queria que seu sofrimento e seu confinamento fossem para ela. Pensou que, ao entregá-la à morte, a libertaria. No entanto, o horror a desolou profundamente. Anos se passaram sem falar, mantendo o segredo homicida. Todos pensavam que a menina tinha nascido morta, daí a enorme tristeza da mãe órfã, sem filho. No entanto, Yaya sabia e mal podia viver. Por isso, recolheu os galhos silvestres de Curamaguei. Branco, o mais venenoso, e prendendo-o em um ramo de igual, mastigou-os por muito tempo, esperando morrer ao engolir a seiva mortífera. Nada aconteceu. A morte se esquivou, ou talvez a vida foi quem a resgatou. Com mastigação tóxica, seus dentes se desgastaram, e da sua garganta, em vez de um quando, subia como um ronco surdo que o tempo suavizou até se tornar o murmúrio de uma música. Décadas depois, assistiu ao parto de uma mulher escrava e, quase trêmula, voltou a ter nos braços uma criança quentinha, recém-nascida. Yaya se reconciliou instantaneamente com a pulsação da vida. Abraçou a criatura como se fosse sua filhinha, que havia voltado dos mortos e, a partir daquela noite, ficou encarregada de aconchegar todos os recém-nascidos do engenho. Assim que saíam do ventre de sua mãe, ela os beijava na testa e os embrulhava
ternamente para recebê-los. Muitos passaram por seus braços amorosos e sua felicidade se multiplicava a cada nascimento. Mas agora as sombras voltaram para feri-la e lembrá-la do que ela havia sepultado no mais escondido da sua memória. Ela olhou com angústia para o corpinho mole e sem vida, e ela não resistiu. Com um gemido gutural, fugiu para a floresta escura. Ali, em meio à sua dor, desapareceu no mesmo vento que espalhou seu canto pelo batei e pela senzala. Na mesma terra escura de onde ela saiu, no mesmo rio que era a sua voz. Quando o último átomo de Yaya deixou de existir na terra, em uníssono, todas as crianças do abrigo do engenho começaram a chorar. Na casa grande, a Sinhá acordou em sua cama enorme de mogno, adornada com cortinas de seda e almofadas de plumas. Uma terrível dor de cabeça a dominou. Precisava de silêncio, mas embora mandasse parar a gritaria e ameaçasse com chicotadas, os velhos escravos que cuidavam das crianças não conseguiam silenciá-las. É porque Yaya não está aqui. Ela desapareceu, diziam as mais velhas. O senhor de engenho rapidamente organizou uma busca com os capitães do mato e os cães para encontrar a velha, mesmo que fosse no último quilombo do mundo. Os homens se meteram nas florestas selvagens, atravessaram rios tempestuosos, entraram em cavernas infestadas de morcegos e cobras. Em todos os lugares eles gritavam: Yaya! Yaya! E apenas o vento ou o assobio de alguma coruja respondia. Nada mais. Eles voltaram para o engenho quase um mês depois, mortos de fadiga, magros e irreconhecíveis. 2 dos fazendeiros morreram em poucos dias de febres estranhas. Outro ficou cego, e mais um, com o juízo perdido, murmurava o nome da velha como uma reza, enquanto se arrastava pelos arbustos como se procurasse alguma coisa. Os cães não voltariam. Ficaram nas florestas, caçando pássaros e ratos, sem nem propósito. No abrigo do engenho, as crianças seguiam chorando, e a Sinhá não sabia mais que outro remédio tentar para as terríveis enxaquecas que a afligiam e a faziam ficar debilitada o dia todo. Com o tempo ela morreu, gritando insultos contra a Yaya e contra Deus. Os canaviais foram secando aos poucos. A terra ficou lamacenta e podre. Não havia vento, chuva ou sol. As nuvens desapareceram. Os homens e as mulheres da senzala fugiram em bandos para os quilombos para serem livres. O dono do engenho, falido e cheio de dívidas, não teve outra escolha senão deixar aquelas terras apenas com a roupa do corpo. Construções vazias e os campos cheios de luzes e insetos voadores. Apareciam guirres e ciguapas, bolas de fogo e cavaleiros sem cabeça. As mais velhas, que cuidavam das crianças, se refugiaram na casa grande. Ali, no meio da grande sala, sob os candelabros dourados e os quadros de reis, rainhas e papas, pintados a óleo. Colocaram os cátares e as cadeiras de balanço, os potes com atole e as bonecas de palha de milho. E assim viveram por muito tempo. 4 velhas negras e altas, como árvores centenárias, alimentando as criaturas com chá feito de rosas do jardim e comidas silvestres, que choramingavam tão lamentavelmente que pareciam almas perdidas. Viviam em um mundo à parte. Ninguém se aproximava daquelas áreas. No vale, a lenda do engenho se espalhava, com as crianças chorando e as luzes fantasmagóricas que voavam sobre os telhados e canaviais. Nem brancos, nem negros, nem o padre com sua água benta queriam se aproximar. Eles temiam feitiços, encantos que flutuavam no vento e cobriam tudo como um cobertor denso. A floresta cresceu abundantemente. Ganhou todos os espaços, explosões de ortigas,
guengueré, cana-de-açúcar, pés de abóbora, manjerona, tebenque, sombras de enormes ceibas, mudas, carolinas, cores e aromas intensos em todos os lugares. Os anos vieram e seguiram compridos. Tudo permaneceu inalterado, até o tempo. Mas numa tarde, séculos e séculos depois, uma jovem, quase uma menina, apareceu no rio. Sua pele negríssima, seu rosto redondo, calmo. Ela cantava e o rio fazia redemoinhos suaves. Ela brincava com as pedrinhas e os peixes vinham ao encontro de suas mãos. Era como o dia, as flores, o vento. Devagarinho, quase dançando, seus pés a levaram até o antigo engenho, onde a casa mal aguentava em pé. A vegetação recuou para deixá-la passar. Sussurrando, ela colocou as mãos nas enormes portas que se abriram como um ruído. Olhou para dentro. E lá estavam elas. As mais velhas e as crianças, como sempre, preparando o atole e fazendo bonecas. Elas choramingando em seus catres, como se o tempo as tivesse abandonado para sempre. A jovem cantarolou baixinho e puxou as crianças para os seus braços macios, que finalmente, depois de tantos anos, conseguiram reencontrar aquele murmúrio de amor e paz. É Yaya, ela voltou! Gemeram as mais velhas. E Yaya, com novos olhos, um novo sorriso, com a pele fresca como a água dos rios, cantou e cantou, enquanto as crianças cresciam de repente, como homens e mulheres desciam para as cidades para se apaixonar e constituir família. As mais velhas dançaram e cantaram com ela até aprenderem todos os sons da quietude e da esperança. E depois seguiram as crianças pequenas, porque já não sabiam viver sem elas. Só então Yaya, a da voz sussurrante, tornou-se um rio cristalino, com os braços estendidos, como se procurasse outras crianças para embalar e colocar para dormir. Transbordou em águas e, com ondas suaves, inundou o antigo engenho e todos os caminhos da floresta. A escrita da Teresa, ela me parece passar por vários caminhos, sempre tendo como uma referência mestra a sua origem. Num dos seus livros, foi o primeiro que eu li, na verdade, que é o Cartas para Minha Mãe, ela conta de uma passagem que só depois, assistindo a uma entrevista, eu soube que era uma passagem verdadeira da vida dela. Que ela conta do momento em que ela, que se sentia uma menina muito feia, ela não conseguia enxergar a beleza naquele rosto negro, naqueles contornos da sua face, dos seus traços, ela acha um pedaço de espelho e se olha. E a partir dali, ela começa a se saber bonita, a se imaginar possível e a provavelmente desenhar aquilo que ela nos traria em suas narrativas. Um dos livros que sempre me encantaram muito, também de Teresa, é esse aqui, Mãe Sereia. As ilustrações são de um cuidado, de uma beleza e de um encantamento, como cada um dos seus contos e cada um dos contos que eu escolhi selecionar para trazer para vocês, traz para esse podcast. Eu fiz uma seleção bastante difícil de se fazer, porque é um livro com 12, selecionei alguns deles para trazer aqui, mas porque eu entendia e os lia como realmente esse sussurro ancestral que vem contar de passagens e histórias que a gente geralmente não tem acesso. Uma coisa que sempre me encantou muito nesse conto Mãe d'Água é esse final, né? Essa reviravolta final e imaginar esse senhor negro, velho, que está ali há tanto tempo, mas que consegue ainda no escuro, ali embrulhado ali no seu tecido, no seu catre, sorrir em função desse segredo que ele guarda, que é um segredo de liberdade. Livre.
é o nosso próximo e é o último conto que eu lerei aqui hoje. E se moveu secretamente, afastando os galhos e arbustos do caminho. Estava cada vez mais perto, podia sentir a umidade das pedras. Rapidamente avançou agachado na vegetação. Deveria tomar cuidado, se os brancos estivessem lá, poderiam vê-lo. Ele tinha que avançar contra o vento, abaixando a cabeça, escolhendo onde colocar o pé e, acima de tudo, afastando-se de estradas e rios. Eram perigosos. Onde há rio, pode haver branco, avisou João Hilário, que havia escapado outras vezes. Mas ele estava com sede, muita. Ele precisava beber apenas um gole, refrescar seu rosto, os pés. Deteve-se. Estava exausto, atordoado pelo calor e pela fome. Um pouco de água lhe faria bem. Rastejou no chão e levantou a cabeça. Cerca de 10 metros à frente estava o rio, verde e brilhante debaixo do sol. De onde estava, não conseguia ver a superfície da água. Vinha de algum lugar e se perdia em outro, além das pedras. Como ele presumiu antes, não era muito grande, mas isso não importava mais. Afinal, poderia beber, molhar a cabeça e os pés feridos. Não havia ninguém, nem brancos, nem cavalos ou cães. Deu um suspiro de alívio. Levantou-se lentamente e deu um passo. Seu pé afundou na terra macia e úmida. Ele continuou se movendo, lentamente, até chegar ao leito do rio. Ajoelhou-se nas pedras e se inclinou. Então se viu. Seu rosto estava magro e suado. Em seus olhos tinha o medo dos pequenos animais da floresta que fugiam ao menor barulho. Estava sangrando acima da sobrancelha direita e sua camisa era um trapo rasgado. Seus braços e pernas estavam cobertos de arranhões avermelhados. Suas mãos começaram a tremer quando entraram na água. Ele ansiava por esse momento há muito tempo. Sentiu a água fria e mais fresca do que aquela que tirava do engenho. Molhou os braços, o rosto, fez uma cumbuca com as mãos e bebeu. Do lado de fora, sentiu o caminho do líquido pelo seu estômago. Imediatamente se sentiu melhor. Era o primeiro alimento desde a noite anterior. Por medo e pela fuga, não teve tempo de comer. Só tinha provado algumas pinhas meio apodrecidas e nada mais. Com o alvoroço da revolta, a sacola com os alimentos que o feitor entregava tinha ficado sem cozinhar. A essa altura, a carne seca, o fubá e as comidas cruas estariam cheias de formigas e bichos. Enquanto corria, ele nem pensava na fome que viria. O importante era sair do engenho o mais rápido possível. Advertiram-no para não perder de vista os que estavam à frente e guiavam o bando. João Hilário Mandinga, Jique Brícamo, Negro Casimiro, Coco Carabali, Boniato e muitos outros. No entanto, assim que entraram no matagal, ele os perdeu. Também não via as mulheres. Talvez tivessem se perdido na floresta ou foram pegas. Não, disse a si mesmo. Se alguma coisa tivesse acontecido, eu já teria ouvido os ladridos frenéticos dos cães. Ou, na pior das hipóteses, tiros. Olhou na água e ali estava ela, como uma mãe para acalmá-lo e curar suas feridas. Sussurrou e cantou baixinho para ele, era lindo, mas não esqueceu que estava fugindo e que todo cuidado era pouco. Ele mergulhou as mãos no rio e tomou outro gole. Tinha que continuar correndo, longe dos caminhos e dos barrancos. Olhou com desespero para a água radiante. Talvez demorasse muito até que voltasse a bater de frente com outra fonte. Ali, no meio da montanha solitária, sentiu-se revigorado, descansado, em paz. Ele reconheceu o verde da vegetação e tentou escutar por cima do murmúrio do rio. Nada. Não o seguiu. Começou a andar devagar, depois apertou o passo, começou a correr no mato
leve, fugitivo, livre. Em sua cabeça, poderosa como a vida, a visão do quilombo que o esperava. Obrigada a todos que me sussurraram essas histórias. Com essas palavras é que a Teresa encerra esse livro. Obrigada a todos que me sussurraram essas histórias. Eu acho lindo esse agradecimento. E eu aproveito para também fazer os meus. O livro que também me sussurrou essas histórias, o livro que eu quis contar para vocês e que eu quis trazer nesses 2 episódios para contar da existência dele, da obra da Teresa e de tantas outras histórias sussurradas e escritas e levadas adiante por tantos griots, ele foi possível, né, a leitura desse material, esse trabalho, ele foi possível graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Alfenas, a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, a quem eu agradeço especialmente na figura da sua mãe, cujo corpo trouxe essa personalidade do riso, da alegria, da leveza, mas que também nos deixou um legado denso de como é que a gente pode construir a nossa vida. Eu agradeço, portanto, aos que me acompanharam até o final. Ouçam Teresa, leiam Teresa e que muitas histórias lhes sejam sussurradas aos ouvidos, para que vocês também conheçam da força, da magia, da luta e da liberdade, não apenas da dor. Muito obrigada.